O exemplo que eu trago hoje encontrei meramente por acaso, porque se tu me perguntares que jogo ou que jogos é que eu estou a jogar, a resposta vai ser sempre diferente, porque eu estou sempre a jogar jogos diferentes. Eu acabo um jogo, começo outro, tirando que às vezes eu demoro 2 meses para acabar um jogo que se calhar demoraste 2 semanas, mas vou sempre experimentando jogos diferentes e vou encontrando às vezes coisas curiosas. E hoje trago um bom exemplo com uma resposta que deixa muitas perguntas. Um exemplo de algo que não é novidade para ti se jogas jogos diferentes, que é uma coisa assim, uma mais ou menos novidade, é que há jogos que são mal otimizados hoje em dia. Acho que não é novidade nenhuma para nenhum de vocês que isso existe. Desenvolvedores de jogo, sistema operativo, hardware, drivers, tudo. Simplesmente não querem saber. Está aqui uma boa prova e gostaria que alguém me explicasse isto como se eu fosse muito burro, porque eu não estou a conseguir perceber. Vamos lá, se tu achas que o macOS é para os hipsters com as contas em atraso e a aparência em dia, e o Linux é para os nerds cebosos com tics de stalker, é fácil, só te resta o Windows, I guess. Mas um computador com a esperança média de vida inferior a uma formiga e a potência de um reformado sem pastilha tem direito a uma licençazinha OEM. E o teu PC todo potente precisa de uma licença retail que custa os olhos da cara. Vais aí o RCD Keys, compras lá a tua licença OEM, também tens direito, enfias para lá o código H25 e pumba, está a bombar, ó filho. E já agora podes também comprar aquelas versões do Office sem assinatura mensal, estás a ver? Ou não, olha, usa papel e caneta, quer lá saber, ou caralho. Boas bandidos, o jogo mais recente que eu comecei a jogar foi o Evil West, portanto acabei o anterior e estava à procura de qualquer coisa nova na minha wishlist e o jogo estava basicamente de borla, portanto comprei o jogo que estava basicamente de borla da minha wishlist e comecei a jogar o Evil West, que é mais um jogo feito na tão amada Unreal Engine, que aquilo eu acho que é na 5 já, mas é irrelevante. Temos muitos jogos feitos com Unreal Engine que estão horrivelmente mal feitos. Dá até a sensação que é um problema com o próprio motor, mas que eu acho que não, porque há jogos que é possível fazer um jogo bem otimizado, portanto acho que não é um problema do Unreal Engine, é a forma como tem sido utilizado muitas das vezes, deduzo só. E este é particularmente bom, porque muitas vezes há otimizações feitas, até por parte de drivers, que se focam nos principais jogos. Os jogos que as pessoas mais jogam, ou jogos que se sabe que vão aparecer em benchmarks de hardware. Portanto, esses costumam ter o foco. Tudo que entra em segunda linha parece que fica muitas vezes ao abandono. Não é? Portanto, é só para aparecer e depois tudo o resto esquece. E nós que jogamos jogos diferentes reparamos mais nisso, que é, este jogo tinha um problema e resolveu, mas este jogo que vende 30% menos que o top jogos já tem um problema que fica toda a vida por resolver, tanto no jogo como nas drivers, whatever. E tem um problema grave de compilação de shaders, que é muito normal hoje em dia, e eu vou-te mostrar 2 vezes o mesmo clipe, ok? Deu a jogar isto no Windows, na versão LTC, que eu fiz testes anteriormente, e tu vês que aqui tem um stutter horrível. Algum stutter vai ser perceptível na gravação e tu consegues ver, por exemplo, no gráfico do frame time, oscilações horríveis. Há partes que o jogo simplesmente parece que para. E depois há pequenas quebras que se vê no gráfico, mas que não se percebe na gravação, porque a gravação meio que esconde, mas sente-se. Nada de estranho, infelizmente, são coisas que tu já viste, de certeza acontecer se jogas muitos jogos. Stutter provocado por compilação de shaders. Agora vem os detalhes e tu vais ver outra vez o mesmo clipe e vais ver. E by the way, aquilo é a experiência completa. O jogo é sempre assim, ok? O jogo tem sempre aquele comportamento. Tu depois vais ver outros clipes noutras áreas, porque eu depois fui avançando e fui gravando. O jogo é extremamente linear, tu tens várias zonas e dentro de cada zona tu tens tipo como se fossem pequenas etapas e tu avançaste para ali e depois já não consegues voltar para trás. Portanto não é um jogo que ok, eu vou regravar a cena na parte anterior. Não, é um jogo que não permite isso e by the way já tinha saudades de jogar um jogo assim mais linear. Mas todo o jogo, tudo aquilo que tu viste a acontecer é a experiência em todo o jogo. Principalmente quando entras a primeira vez numa nova área, tem aquele problema de stutter. Qual é o problema neste jogo em particular? Mas há coisas que vai para os outros jogos. Neste jogo em particular é que não dá para jogar porque o que alguns de vocês estão a pensar é ok, o jogo não faz a pré-compilação de shaders, faz em tempo real, mas eventualmente é só esperar um bocadinho, a compilação de shaders fica feita e o problema desaparece. Exceto que o tempo que ele demora a compilar shaders normalmente é superior ao tempo que tu estás numa pequena área e de cada vez que avanças para outra pequena área começa o inferno do zero. Portanto, o jogo está 90% do tempo
constantemente aos solavancos. E agora, neste bocadinho que tu viste, eu vou-te dar uma informação que eu não tinha dado até agora. Foi a segunda vez que eu entrei nesta área, porque eu entrei a primeira vez, morri, voltei a entrar e decidi, vou para gravar. Portanto, isto que estás a ver é com menos stutter do que tinha a primeira vez que tu entraste. Que eu entrei nesta área. Menos, está melhor. Porque eu morri, fiz respawn uns metros atrás e voltei a entrar na área com aqueles inimigos e é o que tu viste, que o jogo até para. O que a indústria nos tem dito implicitamente, e algumas pessoas gostam de empurrar esta ideia para os outros, é não, isto é fácil, é só usar outro hardware, é só comprar uma gráfica diferente. Quando tu procuras ajuda e tens este problema, é o que muita gente vai dizer, não, é só comprar uma gráfica diferente, até porque elas são baratas, tu compras 3 ou 4, escolhes qual é melhor, é só usar um sistema operativo diferente, uma versão diferente do Windows, é só usar uma driver diferente, é totalmente estúpido, para já não faz sentido, porque é possível, tu vais ver que é possível isto não acontecer. Segundo, porque é totalmente estúpido para 99% das pessoas, exceto 1% que é quem só liga o computador para jogar um único jogo, ok? Existe, mas não é a realidade da maioria das pessoas. É estúpido usar uma versão específica de driver só para um jogo quando tu fazes outras coisas no computador e jogas outros jogos. É estúpido comprar uma peça de hardware a pensar exclusivamente no jogo se faz outras coisas. É estúpido escolher uma versão específica do Windows apenas para um jogo se tu vais fazer outras coisas. Portanto, o ideal é óbvio que vai haver melhorias ou a coisa vai funcionar um bocadinho melhor com um hardware específico ou uma driver específica, mas não é suposto só funcionar bem só com uma driver, como se o mundo girasse à volta de um jogo específico e tu a seguir queres jogar outro, o que é que fazes, não é? Portanto, é muito bonito, mas não é prático. E mesmo assim, não quer dizer que haja solução, porque muitas vezes trocas o sistema operativo, instalas um Windows 2013, instalas um Windows da versão mais atual, instalas uma driver de 1830, instalas a driver beta e não há solução. Update de BIOS antiga, BIOS moderna, e não há solução. Muitas vezes, já passaste por isto, se jogas muitos jogos, às vezes não há solução. Pode ser mais ou menos mau, mas vai ser mau. Entretanto, eu reinstalei, porque já estava nos planos, o CacheOS, desta vez com o GNOME. Sei que alguns de vocês, cada vez tenho mais pessoas a ver isto que usam Linux. Está aqui as especificações do hardware em questão onde isto foi testado, ok? Primeira vez estou a utilizar desde o GNOME 2, não é? Há muitos anos atrás, o GNOME, portanto... Para ti que tens problemas de autoestima, não é aconselhável usar o GNOME de stock. Vai aumentar a probabilidade de tendências que eu não posso dizer o nome, mas tu percebes quais são. Brincadeiras à parte, é muito bizarro para mim o GNOME, mas estou a gostar da experiência no sentido, estou a aprender coisas novas. E basicamente é isso, mesmo sistema operativo com o desktop environment, o GNOME, e foi aqui que eu continuei a jogar o mesmo jogo. O que é que aconteceu quando eu comecei a jogar o mesmo jogo? Porque eu estava a ver se conseguia encontrar outra situação tão má. O problema desapareceu, com asteriscos. Existe sim umas pequenas oscilações, mas são ou imperceptíveis ou simplesmente não existem. Imperceptíveis, tipo... não notas, basicamente. Pequenos microstutters são tão pequenos que eu só sei que eles existem porque eu vi lá no gráfico, porque são praticamente imperceptíveis, sendo que a maior parte do tempo nem sequer existem. E se estiveres a perguntar, pequeno detalhe, no Windows estavas a ver 58 FPS, isto foi jogado a 4K 60, e no Windows eu gosto de limitar os FPS um bocadinho abaixo dos hertz do monitor para usar o FreeSync. No Linux, com o GNOME e o KDE foi a mesma coisa. Eu prefiro utilizar simplesmente o V-Sync, porque o V-Sync, pelo menos nas experiências que eu fiz, não tem input lag a mais ou é imperceptível. Portanto, e eu prefiro isso às outras formas de limitar FPS, mas é só por isso. Não estou a dizer que é melhor, que é pior, é só porque eu prefiro no Windows não usar o V-Sync, tirar partido do FreeSync simplesmente limitando um bocadinho abaixo, e no Linux prefiro utilizar o V-Sync dentro do próprio jogo normalmente. É só o motivo da diferença de 2 FPS que tu viste. Mas não existe, desapareceu. Agora, se isto é um problema de shaders, a explicação parece mais ou menos simples, tirando o facto de aquilo que depende do processador normalmente em Linux tem mais desempenho, ok? Consegue tirar um bocadinho mais partido do CPU. Não parece seja o suficiente para isto tudo, toda esta diferença. Eu já tinha feito um vídeo específico sobre isto. O que acontece aqui é que o jogo não tem pré-compilação de shaders, mas para o jogo correr em Vulkan, ele vai-te fazer a compilação dos shaders Vulkan, que dependendo do jogo
e do teu processador, por exemplo, pode demorar 1 minuto, pode demorar 3 segundos, vai do 8 ao 80. E em casos normais, na maioria das vezes, ele faz a primeira compilação e depois nunca mais faz compilação de shaders, a não ser que haja um update de kernel, consequentemente drivers, um update grande do jogo. É um bocado como no Windows, naqueles jogos que têm a pré-compilação de shaders, que tu atualizas a driver e tu vais ter que fazer isso outra vez, mas enquanto nada atualiza, ele simplesmente abre. Acontece muito isso quando estás a usar Linux, ele faz aquela compilação a primeira vez e depois em muitos jogos não faz mais. Em jogos, por exemplo, como este, que não tem nenhum tipo de pré-compilação de shaders, uma coisa curiosa é que ele faz a pré-compilação de shaders de cada vez que eu desligo o PC. Portanto, se eu abrir 10 vezes o jogo, ele não me está a compilar shaders, mas se eu reiniciar o PC, ele vai recompilar e demora ali uns 5, 10 segundos mais ou menos. Basicamente a primeira vez que eu abro o jogo no dia, não é? E talvez seja essa a explicação, porque ele faz a compilação de shaders quer o jogo queira ou não, e portanto fica feito. E o problema fica resolvido. Algumas pessoas vão olhar para este exemplo e vão dizer: man, está resolvido, é só usar o sistema do Pinguim, o que é também extremamente estúpido. Porque sou muito fã, gosto, mas isso não é resolver um problema, isso é mandar o problema para debaixo do tapete, porque o Pinguim é uma excelente opção, mas não é uma opção para toda a gente, principalmente por culpa de terceiros, mas não é uma opção. Tu queres jogar Rainbow Six, não podes porque na sua máxima sabedoria os desenvolvedores barraram o sistema operativo. O jogo funciona, e funciona muito bem, mas eles barraram sistema operativo de propósito, que eu nunca percebi o porquê. Eles disseram que era por causa dos cheaters, e entretanto vários fizeram isso e os cheaters parece que não desapareceram, ainda aumentaram, portanto não sei, mas oficialmente é esse o motivo verdadeiro não sei, mas sei que não é possível abrir o jogo. E por princípio isto é suposto funcionar maravilhosamente bem primeiro no Windows se foi utilizado DirectX. DirectX é da Microsoft. Portanto, se o jogo foi feito em DirectX, ele tem a obrigação de funcionar bem. E eu ter-te mostrado aqui como é que isto funcionava bem com uma distribuição de Linux, com esse software, serve de prova que é possível funcionar bem. Portanto, quando existe aquela coisa, não, mas isso é problema do Windows, mas isso é problema da driver, isso é problema desse processador, isso é versão de BIOS, filho, não é nada disso porque é possível. Portanto, se aconteceu e tu viste acontecer, quer dizer que é fisicamente possível, porque tu viste a funcionar bem um jogo que não funciona bem, certo? Portanto, primeiro ponto, é possível. Segundo ponto, se é possível, porque é que não fazem? Ninguém quer saber. Não é suposto tu teres que usar um remendo, ainda que para quem utiliza, para mim pessoalmente que gosto de jogar jogos single player, este sistema operativo para mim é maravilhoso, porque é cereja em cima do bolo, mas isto não me deixa nada feliz porque não é suposto. O problema é que tu já compraste a tua gráfica barata, porque são todas muito baratas, tu já compraste o sistema operativo, pagaste o hardware, pagaste o jogo, e portanto se é possível, e a versão do jogo é a mesma, a minha pergunta, porque isto acontece em vários jogos, eu só te mostrei um exemplo, eu já tinha mostrado no passado. Se é possível, porque é que entre Nvidia, AMD, Microsoft, Unreal Engine, desenvolvedores, ninguém quer saber. E é possível. Portanto, da próxima vez que tu compras um hardware barato, que são todos, compras um jogo, compras um sistema operativo e o jogo andar aos solavancos, e quando alguém disser não, isso é tudo muito bonito, mas a culpa é... Não, esquece. É só trocar de driver, é só trocar de gráfico, esquece. É possível. A indústria num todo está-se a cagar para ti neste momento porque tu já pagaste. Porque quando é falta de hardware, ok, a gráfica está a 100% porque tens uma gráfica 2013, ok. Agora, se tens uma gráfica recente e sobra hardware, é complicado.